Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo. Bem-vindo ao canal. Eu estou falando de um caso que aconteceu no condado de Forsyth, tá? Em 1912. Esse condado fica próximo a Atlanta, no estado da Geórgia, um estado muito considerado racista, tá? Com muitos ataques à comunidade negra dos Estados Unidos, tá? Aqui eu vou tratar simplesmente, o vídeo é longo, então eu vou dividir ele em algumas partes para não ficar imenso, tá? Mas é algo assim que espanta da crueldade do ser humano. O que o ser humano ele é capaz? O ser humano é capaz de fazer coisas boas, coisas incríveis, mas também consegue fazer coisas malignas. E essa é uma dessas aqui, tá? Que é a expulsão, praticamente banir toda a comunidade negra desse condado. Condado como se fosse um município, tá? O que aconteceu, tá? Aqui vocês estão vendo, tá? Aqui, ó, a guarda, tá? Uma espécie de guarda nacional, a guarda de tipo uma milícia, praticamente vocês estão vendo, compostas por pessoas brancas, tá? No caso, quem tá, a família Daniel, tá? Ela está toda em custódia, tá? Você vê aqui jornalistas e o pessoal da guarda armada fazendo toda a escolta, tá? Aqui vocês estão vendo, tá? A Jane Daniel, o Oscar Daniel, que é esse daqui, o Tony e o Howell, Ed Collins, tá? E o Ernest Knox. Por que eu estou destacando esses dois? Esses dois aqui vão vão ser acusados de um crime, tá? Só que é o seguinte, um crime praticamente sem provas, tá? E aqui vocês estão vendo eles sendo conduzidos, tá? Aqui estava em Atlanta, tá? Na Guarda Nacional da Geórgia. Estava em Atlanta e aqui vocês estão vendo a comunidade negra, só que do outro lado aqui que não dá para ver, você tinha um monte de gente branca gritando enforque os negros, enforque os negros, enforque os negros. É algo sim surreal, tá? Surreal, é inimaginável. A gente que nasce aqui no Brasil, que a maioria somos negros e pardos, eu vi saber disso, é algo assim horripilante, tá? E aí, ó, você tem aqui um jornal da época, tá? Aqui, ó, sexta-feira, 25 de outubro de 1912. Você tem aqui a Guarda Nacional, xerife, uma espécie de delegado, conduzindo, tá? Escoltando os negros, como eu falei. E você tinha pessoas gritando, enforque os negros, como vocês estão aqui, ó. A barricada foi incendiada e milhares de pessoas, homens, mulheres, dizendo, enforque, get hanged. Enforque os negros. É surreal isso. Assim, é o mal, é uma malignidade de pessoa, tá? Como vocês estão vendo aqui na foto novamente. É esse momento que eles captaram, essa família inteira querendo que o povo branco querendo que eles fossem enforcados, tá? E é o seguinte, repara que antes mesmo do julgamento, você tem a imprensa já aqui, ó, colocando as tropas, que são aqui a Guarda Nacional, escoltando dois estupradores convictos. Os dois aqui, ó, tanto o Daniel e o Ernest Knox, 18 anos e 16 anos, tá? E como é que foi esse crime, tá? Outra coisa, após o crime, tanto essa Guarda Nacional como também milicianos, como vocês estão vendo aqui, ó, bem felizes, um cara com cara de mal, expulsaram toda a comunidade negra. O que eles fizeram? Eles foram obrigados a abandonar suas cidades, tá? Levar o que tinha na mão. Gente, é surreal. E caso eles não saíssem dos seus lares, dos seus negócios, das suas fazendas, da cidade, eles seriam linchados, eles seriam mortos, tanto a tiros como em outros casos vocês vão ver mais à frente, tá? E aqui, ó, a imagem não tá boa, mas eu consegui achar aquela foto lá. E o lago, a cidade tem um lago, tá? E aí, muitas dessas pessoas tiveram que pular no lago e nadar até outra margem. Muitos não sabiam nadar e muitos morreram afogados. Porque simplesmente essa milícia, que eu mostrei aqui para vocês, a milícia começou a atirar e perseguir. Quem não deram um ultimato, quem não conseguisse abandonar a tal hora, eles iam sair matando e pegando todo mundo. Então, muitas pessoas tiveram que fugir da sua própria cidade, lembrando, fugir da sua casa, fugindo do seu negócio, da sua fazenda, a nado. Eles foram perseguidos a nado,
tá? Eles tiveram que fugir a nado, tá? Então, esse condado ele fica como se fosse uma região que é cercada por esse rio aqui. É surreal, gente, tá? E, posteriormente, antes, é uma comunidade assim, tinha menos de 1.100 habitantes de negros. Aqui vocês estão vendo uma foto de uma família que já morava lá há muitos anos, tá? Que infelizmente eles foram, como aqui no Brasil, na América Latina, foram escravizados, seus descendentes foram trazidos da África e lá eles viveram durante muito tempo. Essa família, essa cidade simplesmente ela baniu todos os negros, tá? Qual foi como eu falei, o crime foi o quê? Acharam essa garota aqui, a May Crow, acharam ela inconsciente e com a garganta cortada e com sinais de estupro, tá? E aí, ó, como tá uma notícia aqui do jornal, ó, de 9 de setembro de 1912, uma garota de 2 anos, ela teve a garganta cortada, foi achada inconsciente, aqui tá a madeira, mas é perto da floresta, nesse lugar aqui, ó, tá? E aí, qual foi a ideia? Tá? Acusaram os 2 garotos, tá? Acusaram os 2 garotos aqui, ó, o Daniel e o Knox, 18 e 16 anos, como os executores do estupro. Só que é o seguinte, gente, o que era muito comum, o crime era cometido por um branco, posteriormente, esse mesmo cara que cometiu o crime, ele acusava os negros, sem nenhuma prova. E mesmo se não tem nenhuma prova, o ódio racial nos Estados Unidos é tão grande, mas tão grande, que simplesmente passava. O pessoal acreditava, não, os negros são... Por quê? A maioria, quem tem educação, gente, é os brancos. Os negros aqui não têm escola. Eles não são instruídos, a não ser que você tenha alguém da sua própria comunidade que instrua eles, tá? Então, geralmente, a maioria dos negros viviam em comunidades muito pobres, a maioria era analfabeto. Tinha uma vaga exceção que era alfabetizada, tinha uma instrução, tinha até curso universitário, mas era que conseguia sair dessa região do sul dos Estados Unidos e voltava. Mas a grande maioria era gente pobre, trabalhava com campo, ou os homens trabalhavam com serviços pesados, agricultura, limpeza, e as mulheres geralmente trabalhavam como cozinheiras, faxineiras na casa dos brancos. Tá? Quem já viu algum filme sobre isso tem mais ou menos uma noção. Tá? E aí você tem 2 figuras que entram nessa história. O xerife Bill Reid, que é esse carinha aqui, ó, um cara meio esquisito, e o deputado aqui, ó, o Mitchell Gay Loomis. Esse cara defendia simplesmente a execução de toda a família e a limpeza racial da cidade. Já o Mitchell, aqui, ó, ele era contra, ele queria ter provas, um julgamento que fosse mais justo. Só que, como eu falei, a cidade praticamente inteira é formada por racistas, não concordaram, tá? Posteriormente, isso vai ser muito comum, tá? O xerife, ou seja, o delegado, ele vai se juntar à KKK, que é a Ku Klux Klan, que perseguia e executava os negros. Então, a própria polícia local, ela é altamente racista, racista até dizer chega, tá? E aqui, ó, em outra reportagem da época, 2 negros, aqui, ó, os negros, ó, suspeitos, eles foram suspeitos aqui, ó, os 2 negros, então, esse aqui, ó, que era o Daniel e o Ernest Knox, eles foram linchados, tá? Eles foram linchados, ou seja, mais de 2.000 pessoas simplesmente pegaram os garotos, tiraram da cadeia e arrastaram pela cidade à base de, como se fosse a Malhação do Judas, mais ou menos aqui, só que aí a gente faz aqui com boneca, aqui não, aqui foi com seres humanos, que era muito comum, pegaram com corda, amarrar na garganta ou nos pés, enquanto as pessoas linchavam os negros. Isso é comum, é algo horripilante. Então, lógico, gente, com toda essa milícia armada aqui, houve conivência de quem? Houve conivência do seu Bill Reid, tá? Ele era o delegado, ele era a lei na cidade, mas não, simplesmente, provavelmente ele nem quis conter esse povo aí alucinado, tiraram os 2 garotos, lembrando,
Tanto o Daniel quanto o Ernest tinham 16 e 18 anos. Os dois foram linchados e enforcados próximos à cidade. Eu vou terminar essa primeira parte aqui. Já já eu volto com a segunda parte. Fica aí. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho.